A Vale 3 tem um tesouro escondido que ninguém tá vendo e eu vou te contar nesse vídeo. E isso é bem importante, principalmente você tá observando esse movimento de queda de mais de 18% da empresa nesse ano 2024. E isso acontece no momento em que a Vale passa por um problema gigante que tem a ver com a crise imobiliária da China. Só que ela pode ter encontrado uma solução para isso. Vou te contar toda essa história e no fim vou te mostrar se vale a pena para quem pensa em dividendos e se ela tá barata nesse momento. Vamos lá, a Vale é uma gigante mineradora brasileira, todo mundo conhece. Só que mais especificamente, o principal produto que a Vale produz é o minério de ferro. Esse minério de ferro que vai para dois mercados principais, o de construção civil no mundo todo e o de produção de carros automotivos. E é justamente aqui que entra o problema da Vale. Por ser uma empresa comoditizada, ela é muito dependente do preço do minério de ferro mundialmente falando. E que justamente nesse ano, em abril e em junho, tiveram quedas muito fortes. Como a China é uma grande consumidora de aço no seu setor de construção civil, só que está com esse setor desacelerado, a Vale acaba sofrendo do lado de cá também. E tem muita gente falando que a crise na China pode piorar ainda. E esse que é o ponto, a Vale já está sofrendo. Se a China piorar ainda mais, a gente vai ver a empresa provavelmente despencar ainda mais. Para você ter uma noção em dimensões de números da significância do minério de ferro para o que a gente está falando, praticamente 80% da receita da Vale vem de soluções do minério de ferro somente. Só que o segredo escondido, que ninguém está falando sobre a Vale, está justamente nos outros 20% de receita que ela gera ali no DRE dela. E é isso que eu vou te mostrar. Agora, antes, eu quero te devolver a pergunta. Será que depois dessa queda inteira, ou será que com esse novo segredo da receita da Vale, vale a pena investir nela a partir de agora? Essa foi a pergunta que eu e um dos consultores aqui do Clube do Valor fizemos para um investidor que tinha uma carteira de ações como essa daqui que está na tela para vocês, onde uma das suas ações era uma concentração de mais de 110 mil reais nas ações da Vale. Esse cara participou de uma consultoria gratuita junto com o nosso time aqui do Clube do Valor. E aí, quando ele chegou com essa carteira toda cheia de ativos e a gente perguntou especificamente por que ele tinha as ações da Vale e esse era o maior peso na carteira dele, esse cara não sabia responder com clareza. Ele não sabia se ela estava barata, ele não sabia se era um momento de realizar lucro ou de comprar mais porque ela realmente estava num bom momento de oportunidade. E aí você pode pensar, qual é o problema dele não ter tanta certeza do que fazer com a empresa? Agora imagina comigo, pensa que você chegou no consultório de um médico e disse assim para ele, doutor, eu comprei esse remédio aqui, só que eu não sei por que eu comprei esse remédio. Ou então, imagina que você chegou para um engenheiro, para um arquiteto e ele fala assim, olha só, eu comprei aqui esses 100 quilos de cimento, mas eu não sei o que eu vou construir com ele. A resposta do investidor de Vale é exatamente igual a essas duas analogias que eu te fiz. E a função da consultoria gratuita que ele participou aqui do Clube do Valor é justamente definir um plano para que ele saiba claramente o que fazer com aqueles ativos. E principalmente, traçar um objetivo e quais são os insumos que vão te fazer chegar lá. Você quer desacelerar daqui a uns 5, 10, 15 anos na sua profissão? Você quer gerar 50 mil reais de renda passiva para que você fique mais tempo com a sua família, viajar o mundo? A depender dessa tua resposta, a gente conecta a tua estratégia de investimentos com o teu objetivo e te mostra um plano detalhado de como você pode chegar lá. Tanto é que o feedback desse mesmo investidor depois da consultoria de investimento foi dizer que foi bem bacana, principalmente para quem não investe e não tem tempo para focar na evolução do patrimônio e acompanhar o mercado. Pensando em ajudar outras pessoas que nos assistem aqui no YouTube, a gente liberou mais vagas para a nossa consultoria gratuita e você pode se inscrever nesse link que eu vou colocar aqui em cima, que também está no primeiro link da descrição do vídeo. Dito isso, vamos ver qual é o segredo da Vale e como é que ela vai se livrar do mercado chinês de uma vez por todas. Tudo aconteceu no dia 20 de junho, quando a Vale fez uma conferência para apresentar o seu guidance, ou seja, os projetos que a empresa tem daqui para frente ao mercado. E nesse dia, ela apresentou uma nova divisão dentro da companhia, que ela chamou de Vale Base Metals, eu acho que é assim que fala em inglês, e foca em produtos essenciais para a transição energética que a gente vai viver no mundo, mais especificamente o cobre e o níquel. E é justamente esse segmento com esse tipo de metal que significa o restante dos 20% da receita da Vale nesse momento. Eles estão aqui embaixo, metais para a transição energética. Ora, se tudo der certo, a Vale vai investir cada vez mais nesse projeto, ter menos dependência do minério de ferro, consequentemente menos dependência da China e vai conseguir gerar uma receita mais constante ao longo do tempo. Sem falar que ela se torna uma empresa mais sustentável, de acordo com o que a gente espera para o crescimento do mundo tecnologicamente falando. E já foi pensando nisso que a Vale recebeu investimentos pesados nessa linha aqui. O pessoal da Arábia Saudita comprou uma fatia da Vale Base Metals e colocou suas fichas na transição energética. E dentro do próprio guidance da Vale, o que a gente vê que eles querem fazer até 2026 é basicamente aumentar o volume de produção do níquel e do cobre e ao mesmo tempo trazer uma redução de 10% nos custos unitários para produzir esses dois metais. Então isso aqui sim pode revolucionar o mercado da Vale em algum momento, só que não agora. E o porquê disso tem uma só resposta:
os custos. Basta a gente pegar uma última DRE da Vale para a gente entender que as soluções de minério de ferro, apesar de gerar uma receita líquida de basicamente 170 bilhões de reais, isso é feito com um custo aproximado de 76 bilhões de reais. Ou seja, existe uma margem bruta aqui de praticamente 60%, enquanto que nos metais para transição energética, a receita gerada foi de 37 bi, mas os custos foram de 27 bi. A gente está falando de uma receita bruta de cerca de 30%, é basicamente a metade do que se gera no minério de ferro. Então não adianta simplesmente a Vale colocar um caminhão de dinheiro nessa nova linha de receitas, uma vez que a margem da empresa seria apertada demais. Certamente o melhor caminho daqui para frente é o do meio termo. Tentar encontrar tecnologias que aumentem a margem desse tipo de minério, mas sem deixar de se preocupar com o minério de ferro, que é atualmente a principal linha da empresa. E aí a gente vê um contexto como esse, problemas acontecendo, algumas soluções ainda um pouco distantes. E aí a gente se pergunta, será que ela está barata? Será que ela vale a pena para quem pensa em dividendos? Primeiro de tudo, vamos olhar para o dividend yield da Vale para tentar ter alguma resposta. E o que a gente vê é que de 2021 para frente, ela teve um estouro de dividend yield. Por mais que ali em 2021 foi para próximo de 19%, de 22 até agora a gente está vendo sempre algo em torno de 7, 8, 10%. E quando a gente usa a estratégia máquina de dividendos para entender como é que a Vale está posicionada em relação a todas as outras empresas da Bolsa, a gente vê a Vale na 7ª posição dentro das maiores pagadoras de dividendos da Bolsa nesse momento. Tudo isso com um dividend yield médio dos últimos 3 anos na casa de 13% ao ano. Então, sim, para quem investe focado em dividendos, a Vale faz muito sentido nesse momento. Agora, será que ela também está barata ao mesmo tempo? E para isso a gente precisa entender o quanto que ela está gerando de caixa em comparação ao valor total da empresa, que é justamente a principal métrica de uma empresa barata. E para descobrir isso, vamos usar a planilha inteligente de seleção de ações aqui do Clube do Valor e vamos colocar aqui a Vale, que está cotada aqui seus R$ 62 nesse momento que eu gravo o vídeo, com um preço por valor patrimonial de 1,4, um preço sobre lucro de 7, mas o principal número que a gente quer olhar é o EV/EBITDA, que compara a geração de caixa com o valor da empresa. E nesse momento está em torno de 5. E aí você pode perguntar por que esse número é tão importante assim? Porque a gente testou incansavelmente todas essas métricas para ver qual era a que mais funcionava para encontrar ações baratas. E no caso do EV/EBITDA, quando a gente pegou as 20 empresas mais baratas da Bolsa usando essa métrica e comparou tanto com o Ibovespa quanto com as 20 empresas mais caras da Bolsa, o que a gente vê é que numa janela de 20 anos, o resultado foi 5 vezes melhor para as empresas mais baratas. E para que você tenha mais detalhes de como é que essa estratégia realmente funciona e encontra as ações que mais fazem sentido em termos de preço, nossa equipe escreveu um e-book 100% detalhado te mostrando tudo isso e te revelando 10 das empresas mais baratas da Bolsa nesse momento que você está assistindo o vídeo. Você pode baixar esse e-book gratuitamente clicando aqui em cima ou no link da descrição do vídeo. E quando a gente olha para a Vale, a gente encontra um earning yield de quase 20%, também colocando ela entre as 20 empresas mais baratas da Bolsa nesse momento. Então, sim, dividendo e preço estão muito positivos para a Vale nesse momento. E assim como a Vale, existem outras empresas que estão extremamente baratas nesse momento na Bolsa. Eu te contei isso aqui nesse outro vídeo, vai lá que eu estou te esperando.